Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jeff John Belli, estamos começando mais uma live. Hoje é sexta-feira, hoje já é 1º de outubro, mas nós vamos fazer a última live repercutindo a temática do Setembro Amarelo. Eu fiz uma sequência de lives sobre o Setembro Amarelo, hoje é a última delas e eu vou receber uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Já conversei com ele outras vezes, já está por aqui. Vou até me conectar, mas antes de conectar com ele, quero mostrar mais uma vez o livro que eu ganhei do psicanalista Daniel Roisman. Não sei se vocês conseguem visualizar, bem bacana. Tem até aqui uma dedicatória, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Bem legal. Eu vou, antes de aparecer na tela, eu vou ler o currículo dele para que vocês entendam o tamanho da pessoa que nós vamos conversar, sabe muito sobre o assunto e encerra muito bem a nossa sequência de lives falando sobre o Setembro Amarelo, aliando aí a temática do humor às questões psicológicas. Vamos lá, Daniel Hammer Roisman, ele é psicólogo, é mestre em psicologia social pela PUC São Paulo. Ele atua como psicanalista e professor universitário, é membro fundador do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, núcleo de São Paulo. Ele é idealizador do canal do YouTube Psychanalyticon, que eu super recomendo para você, principalmente para você que gosta de psicologia, psicanálise e humor. É muito interessante o que tem lá, serve de grande referência para você que estuda. Eu tenho recebido vários alunos, estudantes do Brasil inteiro, que pesquisam, colocam aí no seu TCC, fazem algum tipo de pesquisa acadêmica sobre psicologia e humor. Então vale a pena conhecer esse canal, o canal Psychanalyticon no YouTube, que inclusive é o tema do livro. Tem mais aqui, ó. Ele foi cofundador do coletivo Infamiliares e do grupo de interface entre psicanálise e nutrição Nós do Comer. E em 2007 ele publicou esse livro que eu te mostrei, o livro 2007 publicou o livro A Obesidade Não Toda ou Quando a Gordura Fala, pela editora Escuta. Portanto, essa é mais uma das obras do Dr. Daniel Roisman, que nós vamos bater um papo com ele agora. Obrigado, Marcos. Eu vou pedir para quem está aí, no caso, as pessoas estão começando a entrar, estamos num horário diferente, está uma grande tempestade em Ribeirão Preto, se a internet oscilar, vocês já sabem. Eu vou me conectar eu vou chamá-lo de professor Daniel Roisman. Daniel, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse bate-papo. Eu não sei como é que está aí em São Paulo. Você está em São Paulo, né? Oi, tô em São Paulo, Jeff. Boa noite. Obrigado pelo. Boa noite. Não sei se está chovendo muito aí. Aqui em Ribeirão Preto está, e é algo para se agradecer e agradecer muito, porque a chuva aqui é sempre bem-vinda. Só torço para que a internet não oscile, que é o que sempre acontece. Boa noite, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Imagina, eu agradeço muito o carinho aí, a atenção, o interesse. E me chama de Daniel, por favor. Nada de doutor, eu não sou É, grande, não tenho essa pompa, não. Sou ser Daniel, humano. eu vou aproveitar e mandar o convite para as pessoas, porque eu voltei com as lives agora, então nem sei se todo mundo está acompanhando a agenda, e quando eu começo eu mando esse convite para que eles se atentem que estamos no ar. Hoje, como eu disse, é um dia conturbado em Ribeirão Preto quando chove, pessoal. Não sei, viu? Oscila bastante a internet, mas tomara que não aconteça agora. Bom, mandei bastante. Boa noite, Keikianas, boa noite a todos vocês que entraram. Para que vocês entendam, vou só contextualizar mais uma vez. Eu estou finalizando uma sequência, foram 3 lives sobre o Setembro Amarelo. Por quê? Porque eu tenho a impressão que existe sim uma relação do humor e da comédia com o nosso lado emocional. Ela pode servir para algo que eu ainda estou aprendendo a quê? E eu começo, Daniel, fazendo, antes de falarmos do livro, antes de falarmos sobre, aprofundarmos qualquer assunto, eu começo perguntando para você a que serve a comicidade, o humor, a comédia para os traumas, as questões mais profundas psicológicas, já tentando fazer uma relação
com a temática do Setembro Amarelo. O humor, ele é importante. Eu sei que não é a única coisa, mas ele é importante. Em que contexto? Sim, eu acho que o humor ele é importante sempre, né? Porque todo mundo tem as suas dores e mazelas traumáticas. Agora, tem pessoas que têm uma carga densa, né? Uma densidade emocional maior, e elas adoecem mais facilmente ou permanecem mais tempo adoecidas. Então, elas precisam o quê? Elas precisam de um canal que possa expurgar essa dor tóxica que existe dentro delas. E aí que entra o humorismo, né? A comédia e a psicanálise como aliada dessa veia, né, artística, para que essa dor tóxica que está dentro da pessoa possa ser escoada e transformada numa outra coisa, em criatividade, em leveza, em paixão pela vida. Então, sim, o humor ele tem um papel curativo fundamental nesse processo, né? Você falou uma palavra interessante, essa dor ela é transformada, essa dor ela não se dissipa, não é algo... Porque eu tenho a impressão que quando nós estamos extremamente angustiados com algo, eu falo de uma maneira geral, ou talvez não esteja nem tendo como referência algo muito profundo, mas quando bate aquela tristeza, aquela angústia, aquele desalento, a sensação que a gente tem é que a gente quer tirar aquilo da gente, fazer com que aquilo suma, com que aquilo não exista mais, com que aquela dor ela pare de nos perturbar. E nesse momento, talvez, dependendo do nosso estado, nós não tomamos as atitudes necessárias ou corretas para que haja essa transformação. Então, o correto afirmar seria que a pessoa que passa por um tipo de dor ou trauma, ou qualquer que seja a intensidade da dor psicológica, ela precisa ter a noção de que essa dor ela não é arrancada, ela precisa ser transformada, e aí faz sentido uma ajuda, um canal, alguém que direcione essa transformação? Sim, sem dúvida. As melhores piadas que eu faço normalmente são piadas decorrentes de situações que eu não estou feliz com alguma coisa. Quando eu estou incomodado com alguma coisa política, com alguma agressão que eu sofri, com alguma injustiça que eu estou vendo, ou quando os meus pacientes estão angustiados com alguma coisa, é aí que vem as sacadas, né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, o melhor humor é aquele humor que a gente dá uma rasteira no mal-estar. Sendo esse mal-estar vindo dentro de nós ou esse mal-estar vindo da realidade externa, de alguma forma, né? Então, sim, eu acho que o psicanalista, o tratamento, ele sempre vai procurar o quê? Ajudar a pessoa a viver melhor, de uma forma mais alegre, de uma forma mais coerente com ela, autêntica, né? E eu acho que não há como a gente cindir, por isso, a psicologia, a psicanálise das artes. E o humorismo é uma veia super importante nesse processo, mas também tem outras, tem a música, tem a poesia, tem a dança, tem a literatura, tem muitas formas de expressão artística para a gente tratar a nossa dor. Então, sim, a dor não é eliminada como num passe de mágica, como talvez um certo uso das medicações psiquiátricas possa fazer crer, mas para a gente crescer emocionalmente, algo dessa dor precisa ser transpassado, ou seja, tem um aprendizado psíquico vivo, né, a partir da dor. É o que a gente faz com ela. Perfeito, maravilha. Quem está assistindo, eu convido mais uma vez a compartilhar a live, o tema é extremamente interessante. E se você tem dúvidas sobre o assunto, essa relação de humor e psicanálise, eu converso com o Daniel Roisman, vai esclarecer as suas dúvidas. Eu peço, inclusive, que você mande a sua pergunta no nosso box de pergunta, fica mais fácil para eu me organizar. Bom, eu quero deixar esse assunto suspenso para nós retomarmos, mas eu tenho uma curiosidade que tem muito a ver, em relação a um manual que eu tive acesso, eu já falei isso em outras lives, e eu quero discutir contigo.
o manual que eu tive acesso sobre boas práticas do jornalista ao lidar com a temática do Setembro Amarelo, a temática do suicídio. Existe uma série de cuidados para que se aborde o tema. E eu gostaria de entender a importância de se abordar corretamente esse tema, porque, obviamente, quando se trata de informação, eu quero crer que o objetivo de quem produz a informação seja ajudar de alguma forma neutra, mas existem boas práticas que dão conta, por exemplo, de não falar tão abertamente, não dizer como que se deu a via de fato, como que se chegou a esse, não expor tanto, não dar tanta visibilidade, porque isso não vai ajudar as pessoas que estão sensíveis ao tema. E aí eu gostaria de entender melhor o quanto pode ser prejudicial falar abertamente sobre o tema. Eu tenho as minhas impressões e eu concordo, mas eu gostaria de saber de você. Falar abertamente que tal pessoa chegou a vias de fato e não ter o cuidado com como isso é recebido num veículo de comunicação que a gente não tem controle das pessoas que estão acessando, pode ser prejudicial. E eu posso até emendar uma segunda pergunta. O que são os gatilhos que a gente ouve muito na internet? As pessoas falam, não toque nesse assunto porque isso é gatilho. Não sei se tem relação, não sei se são perguntas diferentes, mas eu gostaria de entender qual é o tamanho do dano causado por aquele comunicador que não tem o cuidado necessário para transmitir uma informação em se tratando de um fato relacionado ao Setembro Amarelo. Percebeu que eu já dei um monte de volta para falar sobre? Aí eu fico confuso nesse sentido, eu queria um esclarecimento. Uhum. Bom, eu posso te dar assim, a minha opinião. De fato, tem pessoas que a tendência majoritária hoje na mídia é de que não se noticie suicídio, né? Por quê? Porque nem o suicídio e nem muito menos dê detalhes ou divulgue imagens ainda mais, né? De como foi a situação, para não dar ideia, vamos dizer assim, para não incentivar outras pessoas a fazerem isso, e também por uma questão de respeito a quem morreu, né? Eu sou judeu, né? Os familiares também, né? Né? Eu sou judeu e no cemitério judaico, até meados dos anos 70, 80, eu não me lembro bem a década, existia uma ala no cemitério específica para suicidas. E de que maneira era feita essa ala para os suicidas? A pessoa ela era enterrada com, entre aspas, vista para um muro. Ou seja, ela era como que penitenciada por ter acabado com a sua vida. Chamava paredão. Então ela ia para o paredão. Então, porque no judaísmo a questão do suicídio é muito grave. Você não tem o direito de acabar com a sua vida, né? É Deus quem decidiria pelo seu fim. Isso depois foi mudado, graças a um olhar mais sensível e psicológico dos tempos atuais. Foi mudado na própria, a própria religião. Internamente, exatamente. Esse paredão ele foi eliminado, né? E a pessoa que eventualmente comete o suicídio, ela é enterrada num lugar como qualquer outra pessoa seria enterrada. Caiu essa punição, que, digamos, tinha um objetivo de apontar para a vergonha, né? De alguma forma. Olha o que você fez, né? Então, assim, por quê? Por que mudaram esse entendimento? Porque se viu que qualquer pessoa que dá cabo da sua vida, ela não está bem. Ela estava fora de si naquele momento, né? Ela não estava, ela estava adoecida, não estava conseguindo ver razão para continuar vivo. E por algum motivo, ela e outras pessoas não conseguiram atuar a ponto dela evitar esse acontecimento, né? Então, passou a se desenvolver recentemente um olhar humanístico, e não só na religião, em relação ao suicídio, mas também na mídia, na cultura, né? Para que ele não seja nem sacralizado como uma espécie de saída honrosa
a vida, que às vezes pode-se incorrer nisso, como uma espécie de romantismo do suicida. Ah, minha vida não presta, esse mundo é horrível, o ser humano fracassou, o ser humano não deu certo, então eu vou terminar com tudo. Então, existe um potencial romântico no suicídio e, ao mesmo tempo, existe, em contrapartida, um potencial de execrá-lo, né, como uma espécie de aberração, algo abominável, que a gente não deve falar sobre. Então, eu acho que a gente deve conversar sobre isso, mas não no sentido de criar um espetáculo ou de fazer uma manchete, né? Então tem que ser algo muito sensível, muito delicado a abordagem disso. Falar em excesso não é bom, falar qualquer coisa sobre isso também não é bom, mas também não falar nada também não é bom. E aí a proposta da sua live hoje, da sequência de lives, que eu achei muito, muito válida, muito, muito corajosa, muito importante nesse momento, né? Sem dúvida. E existem várias campanhas que relacionam uma causa com o mês, para que durante esse mês a sociedade se sensibilize. Nós entramos em outubro agora, outubro rosa, talvez até mais conhecido que o Setembro Amarelo, embora o Setembro Amarelo tenha sim uma grande repercussão. E não faria muito sentido nós termos um mês para abraçarmos uma causa se durante esse mês não houvesse espaços para discutir, debater e compreender melhor. Algo que eu achei bastante interessante tem a ver, enfim, mesmo no mês de setembro, acontecem as tragédias que a gente procura evitar. Isso é muito triste, mesmo no mês de qualquer uma das campanhas, as pessoas estão discutindo, comentando, mas as coisas elas continuam acontecendo. A vida segue, a vida continua, não é obviamente um calendário que vai mudar alguma coisa. Então, o que faz bastante sentido, na minha opinião, é a troca de informação. E se nós precisamos, nós leigos, não profissionais da área da saúde, que inclusive essa temática é de propriedade da área da saúde, né? Se nós precisamos aprender a discutir e transmitir informação, que a gente aproveite esse mês, é uma grande oportunidade. A vida vai seguir, outubro tem uma outra temática, mas as campanhas anteriores ainda fazem bastante sentido. E comportamento de internet, quando alguém fala do gatilho, não publica tal coisa, ou você tocou no assunto, que isso é gatilho. É mudar muito de assunto, eu te perguntar sobre o quanto isso pode deixar alguém pior, apenas acessando a internet ou tendo contato com alguma coisa? Olha, na questão da internet, o que está em jogo aí é o problema do amor, é o drama do amor, né? Porque na internet todo mundo quer ser amado de alguma forma, mesmo que ele esteja pregando o discurso de ódio, por trás desse ódio há uma demanda de amor reprimida. Ou seja, a pessoa não conseguiu ser amada ou ela se sente muito fragilizada, então ela, digamos assim, dissemina ódio indiscriminadamente por aí. É claro que muitas vezes o ódio se justifica, ele é um sentimento humano, é válido, né? Mas quando alguém fica muito num discurso de ódio, de intolerância, né? Ele se impede de estar em relação e de construir uma outra coisa. Então, qual que é o papel da psicanálise, né? Restaurar a capacidade de amar. O Freud dizia isso, né? Que a gente deve trazer à tona o amor recalcado no processo de análise, e a análise seria a cura pelo amor, né? E as redes sociais, elas se alimentam, em grande parte, por conta de um amor que se transformou em ódio, em discurso de intolerância, em narcisismo das pequenas diferenças, em exibicionismo de quem é melhor do que o outro, quem tem mais que o outro, em rivalidade, né? Isso tudo, sim, é um gatilho para alguém que está fragilizado e precisa do amor do outro se sentir massacrado e massificado, e aí entra a questão da cultura do cancelamento, né? Daquilo que, digamos, eu achei que você falou uma coisa que você também nem sabe o que disse, porque disse aquilo naquele momento. De repente você é cancelado, isso cria uma enxurrada, né, uma avalanche de palavras de fúria, e a pessoa, se ela tiver fragilizada, não tiver assim muito bem
incônscia, né, de si, do seu lugar, ela pode se suicidar. Então nós tivemos vários casos já disso, né? São incontáveis as situações. Esse ano, acho que o filho de uma cantora, inclusive, né, não me lembro quem, que se suicidou em função de um bullying ou de um cancelamento que ele sofreu nas redes sociais, né? Então, o problema das redes sociais é o efeito de massa, né? Porque aí todo mundo é valente na rede social, né? Todo mundo fala qualquer coisa, né? Enfim, todo mundo tem opinião para tudo, né? Mas no cara a cara a coisa é diferente. Então, sim, as redes sociais elas são potencialmente perigosas. Elas podem servir para o bem, para disseminar coisas bacanas, como o nosso encontro de hoje, humor, criatividade, terapia e tal, mas elas também podem facilmente esmagar alguém, né? Então, Perfeito. Eu não quero saltar muito drasticamente de um tema para outro, eles se complementam, na verdade, mas se quiser retomar qualquer um deles, a qualquer momento, é só falar. Mas eu gostaria de fazer uma provocação agora. O psicanalista, ele tem uma atividade, uma função essencial na sociedade para manter a saúde mental, não só do indivíduo, mas da sociedade em si, porque de alguma forma estamos todos conectados. Mas esse profissional, ele é acessível a todas as pessoas? Ou você concorda comigo que uma boa parcela das pessoas que estão me chamando para uma conversa em grupo, que eu não faço a menor ideia de quem seja durante a live, ou eu não sei se buscar ajuda profissional é acessível a todas as pessoas que sofrem. Sinceramente, eu não conheço, eu não saberia indicar alguém próximo a mim, eu não saberia indicar os caminhos, e eu mesmo nunca fiz, mas gostaria de fazer. O que você tem a dizer sobre isso? Talvez seja até uma questão mais social, obviamente não tem nem tanto a ver com você talvez não tenha nenhuma solução para isso no Brasil, né? Não tem o que se faz, não sei. O que você pensa sobre as pessoas realmente procuram o psicanalista e é acessível ou é difícil de encontrar esse tipo de ajuda? olha, já foi muito difícil, já foi muito elitista a questão de 30 anos, até 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mas hoje em dia, em função da disseminação da psicanálise e de mais acesso de pessoas a cursos de graduação, pós-graduação, né, fez com que existam muitos profissionais que atendem por preços acessíveis. E hoje em dia, sim, com um tratamento online, em que você pode ter um analista que, sei lá, trabalha num grande centro, numa, numa, numa cidade grande, por exemplo, ele pode atender alguém do interior de uma cidade pequena que às vezes não teria mesmo um profissional, ou tem um profissional que é teu vizinho, você conhece ele, não vai fazer terapia com ele, mas hoje, graças ao online e à diversificação, né, que o Brasil conseguiu ter nos governos anteriores, pelo menos, na minha opinião, tem muita gente disposta a atender por valores acessíveis, né? É só as pessoas saberem procurar, né? Tenham paciência, vão atrás. Tem gente que tem charlatão? Tem, porque a psicanálise não é regulamentada por lei. Então, qualquer pessoa pode se intitular em tese psicanalista, segundo a lei brasileira. Mas, no meu caso, eu sou psicólogo de formação, né? Depois eu fiz uma formação psicanalítica, né? Mas tem pessoas que podem, eventualmente, se aproveitar dessa brecha na lei para se intitular psicanalista sem ter feito uma formação em psicanálise. Então, é bom sempre conversar com pessoas para ter uma indicação, né? E se vocês quiserem, eu posso ajudar. Quem quiser, eu posso indicar pessoas, né, que tem esse trabalho. Então, tem muitas instituições hoje, não só pessoas profissionais, né, mas tem instituições que têm clínicas escola ou tem redes de atendimento à comunidade, enfim, que podem acolher esse tipo de demanda. Sim, hoje é plenamente possível. Maravilha. Um assunto que nós já discutimos numa outra oportunidade
que eu gostaria só de contextualizar para as pessoas que estão assistindo a live. Algumas vão ao vivo e muitas vão assistir depois, né? O profissional de psicanálise, ele não necessariamente precisa ser um psicólogo, é uma formação que você faz para além da sua graduação. Às vezes, nada impede que ele seja um profissional de outra área, é, uma outra, uma área que não seja nem relacionada à saúde mental, né? Uma outra área da saúde ou até áreas correlatas, enfim. Ajuda, atrapalha? Você tem uma visão sobre isso? A formação ideal desse profissional faz diferença? Ou a técnica de psicanálise é algo em si só, é possível de ser acessada, independentemente da graduação, do processo de formação daquela pessoa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que deveria ser regulamentado de uma maneira mais diferente do que acontece hoje no Brasil, a psicanálise? Então, essa questão ela é muito antiga, ela já vem inclusive dos tempos do Freud. Ele tem até um texto chamado A Questão da Análise Leiga, que seriam análises feitas por não médicos. Na época não tinha assim psicólogo, né? Era médico, né, que praticava a psicanálise. E tinha um discípulo do Freud que não era médico e ele foi inclusive processado por charlatanismo, dizendo que e as pessoas dizendo, né, quem processou, que ele não era médico, ele não podia praticar psicanálise. O Freud ele diz que não, que a psicanálise não é uma prática médica, ela é algo à parte. Então, por isso que, como na época, inclusive pelo fato do Freud ser judeu, a psicanálise não era aceita nas universidades, ou era de uma maneira muito singela, muito tacanha. O que ele fez? Ele criou uma associação de psicanálise, né? Onde essa associação se ocupava da formação dos psicanalistas que não precisavam ser médicos, né? Inclusive a Melanie Klein, que é uma figura importante da história da psicanálise, ela não tinha nem formação universitária, para vocês terem uma base, né? Muito bom. Hoje em dia, a maioria das instituições, pelo menos algum diploma de pós-graduação, espera-se, né? Ela exige de quem está procurando, né? Se formar, fazer um percurso em psicanálise. Mas, tradicionalmente, não. Foi possível que existissem analistas leigos, ou seja, que não tinham. E eu sou a favor de que a psicanálise continue tendo por si mesma o tripé, né, que é a análise pessoal, estudos teóricos e supervisão de casos, que é isso que dá a sustentação, a função ao lugar do analista, e não o diploma universitário. Embora o diploma, se for na área de saúde, se a pessoa comete uma infração ética, se esse profissional comete uma infração ética, ele está sujeito a penalidades previstas em lei, né? Porque o código, o CRP, no caso da psicologia, ou o CRM, eles têm um código de ética. Como a psicanálise não é regulamentada, então, em tese, alguém pode fazer alguma coisa e, quer dizer, contanto que não seja propriamente um crime, evidentemente, também tem limites legais, mas alguém pode fazer alguma coisa e não vai estar sujeito a uma leitura, né, a um código de ética pré-instituído, né? Então é bem complexo tudo isso. Eu tenho muitos colegas que não são psicólogos, que vêm de outras áreas, são advogados, biólogos, filósofos e tal, e que atendem muito bem. Eu encaminho pacientes para essas pessoas, inclusive, né? Se um paciente meu me pergunta, alguém pergunta, eu digo, não, ele não é psicólogo, mas é psicanalista, fez uma formação de qualidade em tal lugar, enfim. Você aceita? Ah, aceito, eu confio. Então, beleza. Agora, tem que saber para quem você vai encaminhar, porque nessa janela tem oportunistas e pessoas que vão fazer qualquer coisa em nome da psicanálise. E aí realmente é complicado. Mas eu não sou a favor da regulamentação da psicanálise, porque nas vezes em que isso aconteceu, de tentarem regulamentar a psicanálise no Brasil, isso foi a serviço de
certos grupos que tinham determinados interesses, principalmente de natureza religiosa e mercadológica, que queriam puxar a sardinha para o lado deles. Então, não era em prol da psicanálise que essa regulamentação se daria, senão por conta de interesses particulares de certos grupos. Então, por isso que eu sou contra a regulamentação da psicanálise no Brasil. Maravilha. Eu quero aproveitar a brecha que você deu falando da Melanie Klein para voltar no seu livro aqui. Esse é o livro. Eu vou confessar para você uma coisa. Você comentou que esse livro, alguém como eu, que não tem profundo conhecimento sobre a área, poderia entender em alguns momentos, poderia passar as referências. Então eu comecei a ler, no primeiro momento, vou mostrar visualmente para as pessoas, tem vários quadrinhos e uma arte visual muito interessante, aqui ó, vários quadrinhos. Eu lembro do quadrinho da Melanie, por exemplo, e eu confesso que sim, muitas das referências eu perdi. Muitas, a banda, eu não vou dar spoiler, mas assim, eu senti, eu cheguei até a parte literal, e a parte literal eu tive mais facilidade, porque você até explica depois, né? Então eu senti mais facilidade, mas eu senti que o desafio, a leitura vai ser um desafio à medida que eu senti que faltou uma referência, ir atrás, buscar percorrer essa referência. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do livro, da proposta do Psychanalyticon, psicanálise e comicidade, qual que é a proposta, para depois a gente conversar sobre ele no sentido de aceitação da sociedade psicanalítica, se é algo, a gente aprofunda, fala um pouquinho de Freud, de Schist, enfim. Mas a proposta do livro, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo, e se for necessário, quem tiver algum interesse maior, a gente pode até divulgar para as pessoas. Inclusive, muita gente me perguntou do livro. O livro ele tem uma linguagem própria, bem interessante, visualmente interessante, ele é bem dividido nos tomos. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que você vislumbrou essa obra. Sim. Então, desde pequeno, eu sempre era uma criança viva, né? Assim, artística. Eu gostava de fazer palhaçadas na escola, imitava os professores. Não gostava de estudar, gostava de videogame e tal. E aí, o que acontece? Eu fui entrando na adolescência, aquela coisa das paixões, responsabilidades e tal, e eu fui ficando um cara meio denso, assim, né? Tem aquele sofrimento do adolescente difícil, né? Eu fui ficando um cara meio denso, mas nunca perdi, assim, o meu senso de humor. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí eu que era um aluno que não se interessava pelos estudos, tinha só um interesse ou outro em humanas, estava mais preocupado em tirar sarro em sala de aula, fazer palhaçadas e tal, eu acabei me tornando um CDF na faculdade, e aí eu era aquele aluno chato, assim, as pessoas não queriam me chamar para ir no bar depois, porque eu só queria falar de psicanálise, ou seja, tudo aquilo que eu não fui na escola, eu quis tirar o atraso na faculdade, e eu acabei Uhum. cara intragável, né? E aí o que acontece? Eu me formei e na época também as minhas análises eram com analistas carrancudos, engessados, que é mesmo o psicanalista tradicionalmente, ele é uma figura pesada, assim, densa, meio caricata nesse sentido, assim, do cara não ter reações, ele não te dá a mão, mal te dá um oi, qualquer coisa assim, frio, né? Frio. E Essa imagem, segura um pouquinho, essa imagem que a gente tem, isso é muito retratado na comédia, né? Esse psicanalista que não reage, você fica tentando imaginar o que se passa nas anotações que ele faz, alguma coisa parecida, é clássico, né? é clássico e eu senti isso na pele, porque eu venho de uma família de psicanalistas e desde pequena eu faço análise, né? Eu tenho 37 anos, eu brinco que eu tenho quase mais tempo de análise do que de vida.
Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, minha mãe me colocou em análise e eu tô até hoje em análise, assim, há 30 e poucos anos em análise. E assim, e aí eu falei, meu, uma hora ou a psicanálise me mata ou eu mato a psicanálise. E aí eu comecei a debochar de uma coisa patética, que são essas figuras carrancudas, esses robôs que estão enrijecidos, assim, sem espontaneidade nenhuma, sem criatividade, né, e tal. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou juntar todo o meu senso de humor e comecei a arriscar e fazer brincadeiras e coisas espontâneas com os meus pacientes. E aí eu que sempre cruzava o dedo quando vinha um paciente novo para saber se ele ia ficar, se ele ia aguentar meu silêncio, se ele ia aguentar eu não dar risada das coisas que ele me contava. Hoje é o contrário, eu que faço ele rir, eu faço ele se sentir bem, eu mando coisa pelo WhatsApp, eu canto junto com eles, a gente joga videogame, todos os tipos de coisas espontâneas e naturais eu faço durante os atendimentos. E aí eu Sensacional. vou publicar esse livro, que tem 3 vieses. Ele, ao mesmo tempo, é uma sátira dessa psicanálise carrancuda, Aham. principalmente a psicanálise lacaniana, que foi a que eu me formei. Ele é um testemunho autobiográfico da minha tragicomédia com a psicanálise. Tem passagens minhas aí com meu avô, por exemplo, que eu não explico, mas que sou Aham. eu, avô, né? E tem, ao mesmo tempo, a proposta de uma clínica pautada no modelo do sonho, do humor, né? Do stand-up, mas aí um stand-up sem roteiro. Ou seja, um Aham. stand-up na hora ali, né? Aham. Então é isso, eu resolvi me representar dessa maneira. Então, meu livro ele pode ser lido como um livro bobinho, né? Um livro que não é para levar a sério, mas para pessoas que têm um engajamento, que têm uma sensibilidade em relação ao humor, à mensagem do que eu efetivamente estou querendo transparecer ali nas entrelinhas, vai ver que ao mesmo tempo é um livro inovador e profundo, modéstia à parte falando. Pelo menos esse é o meu desejo, né? Claro, quem Uhum. é o público, mas o meu voto é esse, né? De que seja uma mensagem de transformação, né? Para a psicanálise se manter viva, né? Você teve as ideias, então, enquanto analisando, enquanto passava por. Teve alguma influência de do seu analista no processo? Vocês conversaram sobre isso? O analista conversa esse tipo de coisa com o analisando, normalmente? Depende do analista, né? Eu não tive muita sorte com os analistas que eu peguei ao longo da minha vida, né? Porque eram pessoas frias, distantes, que às vezes não gostavam muito do meu senso de humor ou não sabiam rir comigo, né? Então, eu acabei desenvolvendo mais isso nas minhas últimas 2 análises, mais especificamente na minha última análise que eu estou ainda agora, que é um cara mais descolado. Ele não chega a ser propriamente um humorista, né? Mas É, cara que ele não tem papas na língua, ou seja, ele não fica se defendendo de mim. Você não é, é, tá com medo de você, entendeu? é, A maioria é, dos analistas, como eles têm um enrijecimento técnico, eles acabam aparentando ou medo, né, para o paciente, ou uma falsa superioridade, um ar assim de não me toque, eu estou acima de você, eu estou num patamar superior. E isso também não é saudável, isso desequilibra o elo terapêutico entre as partes, né? Perde-se vitalidade. Então, sim, eu conquistei isso apesar da psicanálise e, ao mesmo tempo, graças à psicanálise. E o meu livro ele é um paradoxo, porque ele é uma sátira da psicanálise, mas, ao mesmo tempo, ele é uma sátira de quem está dentro dela e não de quem está fora dela. E tem pessoas que não vão compreender. Ou seja, pessoas que estão mais fanatizadas ou muito conectadas com uma reverência aos mestres podem até se ofender com algumas piadas que eu fiz, né? Por é, exemplo, cara na privada, coisas desse tipo. Como ousa
colocar o meu mestre nessa posição assim, né, tão vil, né, digamos. E é justamente esse o objetivo, colocar o mestre no lugar humanista, né? E eu acho muito interessante o seu trabalho, é exatamente por isso, porque você tem lugar de fala enquanto psicanalista e vivencia e vivencia ou exerce também a função de humorista com tudo que há direito, com tudo que o humorista passa. O humorista ele passa por isso, ele tem o seu alvo e aquela pessoa que de alguma forma não entendeu a atmosfera da piada, não sei nem se isso é um eufemismo muito barato, não entendeu a graça, não entendeu o contexto da piada, enfim, não entendeu, não gostou da piada, muito Gostou. provavelmente por ter sido exposto na piada, essa pessoa ela vai achar que o trabalho do humorista não foi um bom trabalho. Você vivencia os dois papéis aí, num único trabalho. Você vivencia a atuação do humorista, vivencia de dentro, se você fala de dentro, também a perspectiva do psicanalista. E você chegou realmente a receber um feedback negativo? Você teve a impressão ou chegou a receber uma resistência muito grande de colegas pares aí da psicanálise? Olha, geralmente os feedbacks negativos, eles chegam através de uma coisa chamada silêncio. Uhum. Ou seja, não vai, é difícil alguém chegar na tua cara e falar seu livro é uma droga, né? Eles simplesmente não comentam. Já fica claro. Principalmente para um psicanalista, né? Um psicanalista. Então, quando um psicanalista, você sabe que ele recebeu o livro. Até eu dei o livro de presente para muita gente, né? Eu sou um deles. Você é um deles, né? E quando a pessoa ela fica em silêncio, ou é porque ela não entendeu, ou Uhum. ela achou que talvez eu tenha transgredido alguma coisa e ela tem receio de saber se ela entra no barco dessa transgressão, porque o humor é transgressor, ou Uhum. não gostou porque é uma pessoa mais conservadora, porque não de afinidade com o humor, assim como os humoristas sabem que tem pessoas que não têm graça, que não veem graça na comédia, né? Tem esse perfil de gente assim que gosta mais da melancolia da vida, né? De cultivar a dor, a amargura da existência, né? Existem essas pessoas mesmo. E para essas pessoas, a própria cara, o design do livro já é transgressor. Para aquela pessoa que está acostumada a pegar um livro grande, denso, só com letrinhas pequenininhas e lida bem com isso, quando ele pega um livro cheio de sátiras, visualmente interessante, ilustrado, com quadrinhos, ele talvez nem se dê oportunidade com quadrinhos, né? Aqui a Melanie que eu falei, até aqui não vou dar spoiler, tem que comprar. Não. E tem gente que acha que deu uma olhada assim, achou que o livro era um livro infantil, só para fazer uma base assim do nível de ambiguidade e talvez de dificuldade de compreender essa proposta. Eu me coloco na capa do livro comendo pizza, por exemplo. Isso dentro de uma psicanálise tradicional, isso é considerado completamente apócrifo. Por quê? Porque o analista ele precisaria ser um espelho vazio que só devolve para o paciente a sua mensagem inconsciente. E nesse livro eu estou colocado através das minhas emoções o tempo todo. Eu me posiciono aí efetivamente, eu estou colocado energeticamente no livro. Então, para uma cabeça conservadora, isso não seria psicanálise, isso seria uma aberração, uma detonação da psicanálise, né? Ou seja, ele ao mesmo tempo que passa a ideia para quem não se dá a oportunidade de ler, de ser algo muito simples, beirando o infantil, algo que não tenha seriedade, ao mesmo tempo que a ambiguidade, eu como leigo entendo dessa maneira. Ao mesmo tempo, quando você se dá a oportunidade de ler, de consumir, você percebe que realmente tem bastante conteúdo aqui e alguns deles... eu vou ser bastante sincero, alguns deles
Eu preciso de. O desafio que eu me lancei é: eu quero entender todas as referências, eu vou me desafiar a buscá-las, porque eu gosto disso, eu gosto realmente disso, porque não é algo simples e infantil, é muito bem elaborado e precisa de um exercício mental interessante, que eu acredito que eu li nos dias que eu não estava preparado. Eu quero voltar a ler do começo ao fim, mais preparado para ler. Não sei se eu entendi, se eu me deixei, fui fácil de compreender. Ele parece ser simples, mas não dá para fazer uma leitura, um passar de olhos no livro. Não dá para fazer uma leitura despretensiosa. É um livro que dá para você ler no banheiro, assim, numa tarde, num domingo de manhã, ver as figuras rápido. Ou de que maneira eu recomendo isso? Que vocês liguem uma música bacana. Eu até recomendo. Inclusive, no livro, né? A recomendação está. Essa primeira parte das ilustrações, ponha um fundo musical energético, porque é como se vocês estivessem vendo um clipe musical. O clipe É, musical não são coisas para você entender aquelas imagens. São imagens para você se conectar visualmente com a música. Então, faz toda a diferença você assistir, entre aspas, o livro como um clipe através da música do que folhear página por página. Isso faz muita diferença. E não, o pessoal não tem feito isso. Não tem. é, eu não fiz, mas eu achei fantástico. Inclusive, eu imaginei, sim, um Gypsy King, Pulp Fiction, Star Wars, Queen, Aha, Yes, Tears for Fears, Pet Shop Boys, boas recomendações. Eu não fiz isso, mas é você falando a questão do trailer, né, do thriller, do clipe, fica bem mais, faz muito mais sentido. Clipe, As porque músicas. é um sonho, na verdade, ele é uma mistura de sonho com piada. Não é um livro para você dar gargalhada necessariamente. Sim, sim. Para você se conectar energeticamente através das imagens e depois das propostas humorísticas, mas não é um livro no sentido assim de te fazer gargalhar, né? É, Ele tem né? proposta de xiste, né? De brincadeira. A Ó, linguagem da brincadeira, mas não é necessariamente para você morrer de rir. São coisas diferentes, né? você tocou em vários assuntos que eu tenho um interesse muito grande. Então vamos lá, eu já posso até te dizer, a questão do xiste, a gente precisa em algum momento voltar. Você falou no começo sobre o stand-up improvisado, que está voltando, tem uma casa chamada o Clube do Minhoca que faz o Na Fogueira, o comediante, normalmente comediante profissional, ele tem que ter contato com uma palavra na hora e fazer as suas piadas na hora de improviso. A comédia stand-up se apropriando de uma outra linguagem da comédia, que é a comédia de improviso, só que sem os jogos. É criar um texto na hora. Eu tive um professor que falava de redação oral quando se improvisava, que era uma redação tal qual escrita, mas feita na hora, com as suas ideias sendo organizadas na hora e enquanto falava. Isso é uma outra coisa que eu quero abordar, mas agora você tocou no assunto. Eu me perdi. E o que eu não queria aconteceu. A última coisa que Então, você falou. o livro ele é como ele tem uma atmosfera de sonho. Gargalhadas. Gargalhadas. Olha, Lembrei. Você acredita que o humor ele existe em função da gargalhada? Ou você acredita daquele gozo interno e o rir por dentro que as pessoas falam? Por quê? Mesmo que a função do humor não seja a gargalhada, é o que todo humorista quer. E até eu posso reconhecer e é o que eu quero. Eu não quero as pessoas rindo por dentro, mas já tive tantas experiências da pessoa olhando para mim com os braços cruzados, séria, sem esboçar a reação que eu desejava naquele momento, mas ela no final diz, eu adorei, eu gostei. Poxa vida, eu não tive essa sensação ali no palco na hora que eu precisava, né? E se a pessoa fizer isso fingindo, talvez não seja realmente equivalente ao gozo interno. Pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Você tem experiência com humor também, enquanto produtor de comédia, né? sim, eu uso muito humor com os meus pacientes. Então, assim, essas piadas que eu coloquei no livro,
Os pacientes na hora eles riam, né? Mas é como você tá com um amigo teu na mesa do bar. Vocês vão dar risada juntos pelo ambiência, pelo contexto, pela cadência, pelo tempo daquilo. Agora, a hora que você vai ler aquilo, né, é diferente. Pode até achar engraçado, entender que possa ser engraçado, enfim, mas você está num outro passo, é num outro momento. Então, na verdade, o meu livro ele não é para gargalhar, mas ele é de abrir para um determinado campo, né? Ele é um incentivo para se abrir para um determinado campo de transformação emocional das pessoas, que pode estar atrelada à gargalhada ou não. Às vezes, um vídeo de humor, por exemplo, Porta dos Fundos, é um humor muito político, né? Você pode tem vídeos do Porta dos Fundos que eu chego a gargalhar, sim. Outros eu não dou risada. Mas não quer dizer que eu não gostei. Não quer dizer que o vídeo não é inteligente, que ele não me transmitiu a mensagem que ele queria. Eu entendi e achei genial. Só por algum motivo não me fez gargalhar. Mas isso não quer dizer que o humor não seja bom, né? Acho que são níveis distintos. Eu acho que a gargalhada ela aparece quando você é pego de surpresa, quando ela toca alguma coisa recalcada da pessoa. Por isso que gargalhada geralmente está atrelada a sair uma vergonha, a aparecer uma coisa sexual, a algo que a pessoa queria estava querendo esconder e ela pega meio que de surpresa no flagra. A gargalhada, eu acho que ela tem a ver com isso. Quando a pessoa não sabe o que fazer para se esconder ali. E não é todo humor que aponta para isso, né? Por isso que não é com todo humor que se gargalha. Mas essa é a Você minha, né? Não sei se você concorda, né? Concordo, concordo. Concordo e vivencio na prática, né? Eu não sei se para o humorista isso é o desejo, é o desejado, porque é difícil, né? Você tem sim a previsão, você escreve uma piada prevendo que ela vai pegar as pessoas de surpresa. A gente tem até a divisão da piada, não sei o quanto você conhece de estrutura do texto de comédia stand-up, o Não. setup, a preparação, e essa preparação caminha para o que a gente chama de momento de punchline. É um soco, é o momento que você joga algo que vá surpreender as pessoas, pegá-las desarmadas. Tanto que na teoria da comédia stand-up, de redação da comédia stand-up, o humorista está sempre buscando dois sentidos. Ele ilude com o primeiro sentido e depois ele apresenta para você, de surpresa, um segundo sentido, mostrando que toda aquela história ela era sobre outra coisa. E isso, eu até brinco, já brinquei algumas vezes, provoca um efeito que é aquele de recalcular a rota. Isso dá um pequeno prazer. Aí a graça mora numa região aí próxima. É difícil de fazer, mas é o que a gente está buscando. E o gargalhar, bater palmas, quando ri e bate palmas, é o prêmio. É a hora que a plateia fala, você conseguiu isso. Ela está respondendo à comédia de stand-up, ela é muito é uma resposta que a plateia dá àquilo que o estímulo que você lança do palco, do microfone, e a todo tempo você busca essa recompensa, esse troféu. E aí eu te pergunto, fazer humor é uma atividade que dá prazer? É uma atividade que vicia de fato, porque essa é a sensação que a gente tem? É uma atividade que a pessoa usa essa busca pela recompensa da risada para suprir, ou existe, como analista, existe algo por trás disso? É bom, é ruim? Como que você avalia o humorista de comédia stand-up nesse contexto que eu te passei? Como eu avalio o humorista de stand-up. Ele está viciado na busca pela recompensa da risada. Isso é bom ou é ruim? Ou apenas o fato de fazer bem para ele não impede que faça bem para o outro, porque o riso é bom para ambos nesse processo e nessa dinâmica toda? Eu acho que o papel do humorista ele é de ânsia por amor, né? Porque o riso, a diversão, ela é sinal de amor. Ou seja, de que a coisa vai bem. Pelo menos para mim é assim. Eu sempre tive a necessidade de ser amado.
né? Porque os meus pais se separaram muito cedo e o meu pai ele construiu outras famílias, né? Então, essa minha forma de aparecer na escola, o tal do chamar atenção, era uma ânsia que eu tinha de ser amado. E, de fato, os meus colegas gostavam muito de mim. Assim, eu era muito bem quisto, né? Por causa dessas coisas. Os professores, às vezes, se enchiam o saco, porque eles queriam dar aula e tal. Mas depois isso também foi acolhido numa época, né? Em que eles guardavam, às vezes, 5 minutos do final da aula para eu imitá-los e fazer um determinado showzinho, coisas desse tipo, né? Então, eu acho que o humorista, ele está no lugar daquele que dá amor, mas ao mesmo tempo ele quer se nutrir desse amor que ele dissemina para os outros. E eu não vejo nada de mal. O problema é que se o humorista for muito neurótico, ele vai ficar muito preso a migalhas, assim, né? Ele vai... É como se a vida dele dependesse disso. Para ele estar bem, ele precisa fazer o outro gargalhar. Aí ele está numa linha limite com o adoecimento, né? Então, eu acho que o que a gente poderia pensar, né? Que ele está ali, que é um risco que ele está correndo, que ele está disseminando amor, que ele está disseminando leveza entre as pessoas, de alguma forma, e o que ele puder plantar, plantou, o que ele não puder, não plantou, e tá tudo bem, o que importa é ele estar sendo coerente com ele mesmo, de seguir adiante, você entende? Com essa mensagem. É que nem o meu livro. Se eu for me fiar nos olhares atravessados ou nos silêncios dos psicanalistas em relação ao meu livro, eu vou morrer, eu vou deixar de produzir. E, na verdade, eu tomo isso, às vezes, até como um incentivo de seguir adiante, né? De criar um outro livro. Inclusive, eu já tenho um projeto de um outro livro que está sendo escrito, que aí não vai ser ilustrado, onde eu vou desdobrar mais intervenções pautadas no humor. Ou seja, você pode tomar como um desafio ou como uma barreira, depende, né? Muito bom. Inclusive, nessa linha, eu tenho algo que eu já falei, mas nunca para alguém que entendesse do assunto, porque era apenas a minha opinião, mas eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado. O humor, ele acaba fortalecendo emocionalmente o comediante, se ele não tiver nessa linha que você falou de beirar a neurose, justamente porque nem toda piada se gargalha, nem toda piada dá certo. Então, à medida que você vai percebendo isso, você vai tendo que arranjar ferramentas internas e próprias para lidar com frustração. É o tempo todo aprendendo a lidar com frustração. Por que a lidar com frustração? Porque você percebe que a frustração não é algo que você deixa para trás, no caso da atividade do comediante. Você pode estar muito bem, fazer 3, 4, 5 shows muito bem, nada garante que o 10º show vai ser bom. A frustração ela vai ser no começo, mas depois de 2, 3 anos ela volta, vai ter aquele dia que não vai dar nada certo, e ela volta de uma maneira tão cíclica. O que me ajudou bastante foi, eu não sei se a pronúncia dela está correta, a Brené Brown, não sei se você conhece essa pessoa que fala sobre vulnerabilidade. E o medo das pessoas, da sua própria vulnerabilidade, sendo que, na opinião dela, não é algo que a gente precise se envergonhar por ser frágil em algum momento da vida. E o comediante que entende que ele não é um super-herói da risada, talvez ele tenha que passar por esse processo de saber que a frustração ela não pode jogar para baixo e eliminar possibilidades. Ela não é decisiva. Ele tem que saber que a frustração ela não pode machucar tanto, porque amanhã vai ser bom, amanhã tem tudo para ser bom. E é um alto e baixo que deixa a atividade ainda mais interessante. Isso é uma opinião minha, eu queria que você me corrigisse no que eu tivesse errado e desse a sua opinião. Como você falou, o humorista, ele tem um narcisismo, né? É o seu eu, ele quer se sentir empoderado.
Então, se ele conseguir descolar o amor do narcisismo, ele está livre. E eu acho que, inclusive, ele vai conseguir ser um melhor humorista quando ele descolar esse amor do narcisismo. O que isso quer dizer, né? Eu tô ali para que eu brilhe, para eu ser reconhecido como um grande humorista, para eu ser uma estrela, ou eu estou ali para rir da vida com as pessoas? São coisas muito diferentes, né? Se ele está para que ele seja uma estrela que brilha, ele vai estar refém do julgamento do outro. Por quê? Porque o julgamento já está dado por ele mesmo. Então, a própria espontaneidade e a criatividade dele vão estar limitadas em função dessa amarra, do narcisismo dele, do eu dele. Se ele conseguir usar o eu dele como uma mera função teatral, lúdica, onde ele pode, digamos, disseminar a diversão e esse amor através do riso, das piadas, aí ele não vai estar refém disso. Ele vai poder brincar com a vida, com as pessoas. Então, o primeiro patamar é um patamar de hierarquia. Eu tenho o público que precisa me reconhecer e manter meu lugar. O segundo lugar, o segundo patamar é um lugar de relação horizontal com o público. Eu não preciso me afirmar em lugar nenhum, de nada. Você entende? Eu estou ali, né, como, digamos assim, um par, como um amigo dos outros. Né? Muito bom. Eu estou percebendo, Daniel, eu me envolvi na nossa conversa aqui, eu deixei completamente ignoradas as pessoas que estão, e agora eu me dei conta que eles estavam participando do chat. Normalmente o chat corre sozinho e hoje eu não me dei conta. Nós temos até pessoas interessantes aqui que têm uma experiência vasta na comédia, que eu gostaria que desse contribuições aqui. E talvez essas pessoas não tenham percebido que eu abri a caixinha de perguntas no início para quem quiser fazer a sua pergunta. Então, se você quer fazer... Se eu passei aí da sua... Por exemplo, stand-up sem roteiro seria improviso? Isso daí é uma pergunta bem mais voltada para a minha área do que para a psicanálise. Aí, quer fazer perguntas para o Daniel, mande no box de perguntas para as pessoas não se sentirem também, assim, abandonadas. Porque eu entrei numa conversa contigo aqui, você percebeu que estava totalmente pessoal, né? Era apenas o meu interesse aqui em questão. Preciso fazer análise e esse analista está na lista. Aí o poeta Odair, que é bom de trocadilho, já começou a mandar os trocadilhos. Pessoal querendo o livro. Depois vocês, ó, aqui em cima você consegue seguir o Daniel, quem não estiver seguindo ainda, e fazer perguntas sobre o livro. Quem mais? Quero o livro com autógrafo, aí ó, Maria Amorim. A aluna tem vários conhecidos meus, ex-alunos, amigos, estão aí. A Yara. Você percebeu que os dois entram para conturbar aqui, né? O pessoal da comédia faz piadinha com tudo e pode fazer, mas faz aqui no box de perguntas que fica mais fácil de eu administrar. Pode falar, Daniel. O Ezequiel, a Keiko, a Cecília Gomes, a Marina Marinho, o Anderson, que é nutricionista, que trabalhou comigo lá no Hospital Mário Covas, em Santo André. A Cecília, ela fez um comentário excelente, para ver como eu ignorei completamente as pessoas, e é um erro meu aqui, porque eu me envolvi na conversa. Eu não vi rolar Não tem problema. A Cecília, ela falou assim, ó, é um livro que é para todos, mas não é para qualquer um. Tem a ver com a ambiguidade que a gente comentava. Aí ela falou mais ou menos isso porque nós comentamos alguma coisa e ficou bem fora da... Confesso que não entendi muito, Daniel. Aí, Keikianas, eu gostaria que trouxesse novamente esse tema que você não entendeu, mesmo que seja no box de perguntas, que a gente retoma o assunto. Vou ler... pessoal... Porque a Keiko ganhou o livro de presente. Ela é minha amiga.
E acho que ela está se referindo ao livro, que ela não entendeu o livro, pelo que eu... Ah, tá, certo. Eu já me sinto menos, é, enfim, eu me sinto mais confortável em expressar minha vulnerabilidade e não ter entendido muitas das referências. Eu estou cheio de eufemismo, né? Eu comecei falando de como abordar a temática do Setembro Amarelo e as voltas que a gente dá para isso, e eu estou tentando enrolar aqui para falar que eu não entendi realmente muitas das referências. O livro não é tanto para se entender, né? É que nem uma piada, né? A piada ela não se entende. A piada ela cria um elo energético, né? Que pode produzir um riso ou não. Mas a piada é algo para você se conectar com ela. Ela tem uma linguagem energética própria. Assim como a poesia, a música, a dança, tem outras produções energéticas. O campo energético da piada ele é bem específico, né? Então, por isso que eu peço para colocar música para a pessoa aí tentando se ver, se encontrar nas figuras. É verdade que muitas dos quadrinhos precisa de um conhecimento prévio para saber do contexto em que elas são produzidas, né? A Yara comentando que ela quer um livro para chamar de meu, eu não sei se ela quer comprar o dela ou escrever o próprio, mas o poeta Odair, que eu conheço, é comediante também, ele está dando a opinião dele sobre aquele riso amarelo de resposta à piadinha, aquele eu sei do que ele está falando, a gente passa por esse riso que é, a pessoa quer ser simpática, mas é realmente muito pior do que não rir. Eu concordo com ele. Esse riso amarelo não ajuda muito a gente, mas assim, não é culpa de quem ouve, né? A piada. É que pra gente não soa como um trabalho bem feito. Mas isso significa algo para a gente rever o nosso trabalho também. A Maria Morim, ela está denunciando. Você usa humor com os alunos também. Aqui é uma denúncia. Não é só na análise. Sim, Vamos. uso com os alunos, meus supervisandos, né? Eu procuro usar humor em tudo. Eu vou na academia de manhã, lá do prédio, aí eu brinco com todo mundo, assim, com quase todo mundo. Tem pessoas que não são abertas, eu não brinco, né? Mas quando tem alguma abertura, a pessoa responde, eu já vou fazendo o meu aquecimento do dia lá na academia, lá 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu já vou fazendo esse aquecimento. Então, eu chego no consultório, eu vou ouvindo música eletrônica no carro. Eu sempre procuro manter um score energético alto para eu poder receber as pessoas com um ar para cima, né? E não com aquele peso melancólico da vida, porque é fácil da gente se deixar cair, né, com isso, né? Sim. A Kiara, a Drag Kitara, perdão, Kiara não, é Drag Kitara. Inclusive, me parece que já mandou, a gente já teve algum tipo de contato. Ela está falando que vai fazer o primeiro stand-up dela e provavelmente seja a mesma pessoa que eu estou imaginando, que já me procurou para em busca aí de oportunidade para fazer stand-up. Mas eu queria pegar o comentário dela, que está se preparando para esse primeiro momento, e ela está muito nervosa. Isso é muito normal, isso é muito comum. Eu não sei nem se caberia tratar, eu não sei se você quer comentar sobre esses momentos de estreia, esses momentos que colocam a gente, deixam a gente com os nervos à flor da pele, se você queria comentar, dar dicas, enfim. Mas a pergunta que eu faço em cima do comentário dela é se você, Daniel, já pensou em escrever um texto de stand-up? Já teve experiência com isso? Já foi assistir algum barzinho que tivesse rolando algo parecido? Algo parecido não, um show de comédia stand-up? Olha, eu nunca fui. Não, já fui sim no shopping Higienópolis. Eu fui num show de stand-up, sim. Mas eu não sou muito assim de frequentar, para te falar a verdade. Como eu faço isso meio que todo dia com os meus pacientes, né? Eu acabo, digamos assim, ficando um pouco paranoico no seguinte sentido. Se eu assistir muito outros comediantes, eu vou ver que eles já fizeram uma piada antes de mim.
Então é melhor eu não saber muito o que tem por aí, porque senão vai matar a minha espontaneidade. De fato, muitas vezes Uhum. eu fiz uma piada e quando eu fui ver em algum lugar, alguém já tinha pensado nisso antes. E eu É, acho que tem uma humorista. cultura própria da comédia stand-up que busca a todo momento a originalidade e quando a gente esbarra no tema, numa piada do colega, realmente não é agradável nem pra gente, nem pra ninguém. Mas continue. Não, é isso, assim, eu me perguntam, Daniel, você gosta de literatura, de ir ao cinema e tal? Eu confesso que eu vou pouco, assim, geralmente, sei lá, é, eu trabalho, vou para casa, né, tem minhas filhas, enfim, eu não tenho uma vida noturna, assim, muito ativa, né? Mas é isso, eu sempre estou, de alguma maneira, tentando me divertir. Mais recentemente que eu entrei em contato com o mundo dos humoristas por causa do garçom Baltazar, que ele me chamou para uma É, live, né? Mas até então era um campo assim que eu não. Eu sou muito fã dos Trapalhões, né? Desde quando eu era pequeno e tal, da Porta dos Fundos, né? Mas eu não sou alguém que fica consumindo humor o tempo todo, né? Isso que eu quero dizer. maravilha. A Cidinha leu o seu livro. Ela achou que o livro vai além do riso, provoca reflexões, é, além do riso, reflexões e achei o livro além do riso, reflexões e muita espontaneidade. Fica visível a alegria comediante do autor. É a primeira vez que eu ouço alegria comediante. Gostei Aham. dessa expressão, eu vou roubá-la. Obrigado. Alegria comediante é algo que acho que é o que a gente busca mesmo, né? Bom, eu acredito que tenha pelo menos passado o olho em todas as manifestações no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pontual, faça aqui na caixa de perguntas, fica mais fácil para a gente. Ó, passamos da uma hora que eu pedi, que eu prometi, passamos um pouco. Então a gente, e foi para mim, sem nem eu perceber, a chuva cai torrencialmente lá fora, aqui em Ribeirão, isso é muito bom. Eu achei que tivesse alguma oscilação na internet, não houve. Para encerrar, eu gostaria de amarrar todos os assuntos que nós abordamos aqui. Então, na temática do Setembro Amarelo, o seu livro, de alguma forma, prevê a psicanálise e a comicidade aliadas. A sua missão, a sua proposta de estudo e de trabalho dá conta, como analista, inclusive, dá conta de propor um caminho para as pessoas que estão sensibilizadas pelo tema. E aí, quando eu falo isso, eu digo no sentido de aliar a psicanálise à comicidade. Ajudaria numa possibilidade aí a identificar os ânimos de alguém que está sofrendo para que a família possa ajudar? Ajudaria a própria pessoa a sair de uma situação em que normalmente ou possivelmente ela não consiga se livrar de uma dor, ou as possibilidades são imensas. Como que a gente consegue relacionar a temática do Setembro Amarelo, a sua proposta de juntar a psicanálise com a comicidade, para que a gente, de alguma forma, transmita uma mensagem para aqueles que assistiram a live até agora e amarrar e encerrar bem aí a minha proposta de live sobre humor, psicanálise e o Setembro Amarelo. Eu fico bem confuso, eu confesso. Mas é só fazer um amarrado de tudo que a gente conversou hoje e você pode ficar à vontade para falar o que você pensa. Eu acho assim que seja Setembro Amarelo ou não, questão de suicídio ou não, como que a gente pode ajudar as pessoas e se ajudar, né? Através da arte que existe dentro de nós e que é uma forma de amor. Toda arte é uma forma de amor. Por que é uma forma de amor? Porque ela tem a ver com relação. Ela tem a ver com acolhimento, com amparo, né? Ela tem a ver com a arte de viver, com o saber viver, melhor dizendo, né? Então, o humorismo, ele é uma forma de arte.
Por isso que, de que maneira a gente pode viver de uma forma apaixonada, de uma forma energética? Permitindo que o artista interior que existe em nós possa emergir. E quanto menos narcisismo e menos, vamos dizer assim, vontade de potência, diria Nietzsche, a gente tiver, mais fácil esse lado artístico vai vir à tona, com mais facilidade ele vai surgir. Então, seja na psicanálise ou fora dela, o que eu tenho a incentivar as pessoas é a conexão com essa naturalidade, com esse gesto espontâneo, com esse lado infantil, que muitas vezes, em função do peso da vida, da idade, a gente vai deixando de lado, e que é sempre importante a gente resgatar quando isso for ficando adormecido. Ah, mas eu não tive uma infância feliz, Daniel. Lembra dos momentos, que podem ser poucos, né, para alguns. Lembra dos momentos de alegria, de entusiasmo, que você teve uma surpresa, que algo bom aconteceu, que você ganhou um presente, que teve alguma coisa que você se divertiu com o teu amigo, né? Um gesto de carinho. Tenta recuperar essa sensação e transformar isso em cuidado com as pessoas. Por quê? Porque aí, quando você cuida do outro, o universo e o outro também cuida de você. E você se nutre através do amor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês, seja através do humor, da poesia, né? Humor e amor, né, são palavras muito próximas, né, do ponto de vista fonético e energético. Através da música, né, do teatro. O humorismo sempre está numa interface com o teatro também, né? Então, essa era a mensagem, né, que a gente gostaria de transmitir para vocês hoje, né, pessoal? Acredito que era isso que o Jeff também tinha em mente, né, Jeff? Não, contemplou e foi muito legal. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. Como nós já fizemos duas, eu acho que isso abre uma porta aí para um dia a gente voltar a fazer uma terceira, voltar a falar sobre diversos outros assuntos que a gente não contemplou nesse bate-papo nosso aqui. Eu agradeço muito pelo livro. Se você quiser, pode falar sobre o livro, como as pessoas acessam. É um livro que eu ganhei. Eu estou em processo de leitura. Eu fiz uma leitura que me desafiou a ler novamente com outros olhares, com história e tudo mais. Eu quero agradecer pelo livro. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado esse bate-papo aqui. Para mim foi muito interessante. Dessa vez eu não perdi, então vai ficar registrado lá no meu IGTV. Possivelmente muitas pessoas vão assistir depois. Eu quero agradecer quem assistiu ao vivo. E as pessoas que estão aqui agora já estão caminhando aí já estão saindo da live. Muito obrigado a quem permaneceu. Daniel, muito obrigado. Se você quiser passar os seus contatos, redes sociais e como a pessoa consegue acessar o seu livro, fica à vontade. Eu agradeço novamente pela parceria, pelo entusiasmo aí com o tema, né? De fato, assim, é um livro de interface, não é como vocês pegarem aí o Enfio ou algum cartunista, né? Que é uma linguagem mais universal, embora ele tenha uma parte que mostra a forma como eu trabalho, né, com a minha clínica, que é mais explicativa, que eu acho que abarca um número maior de pessoas. Mas quem quiser conversar comigo, querendo o livro, não querendo o livro, pode entrar em contato pelo direct do Instagram, né? O meu perfil é o @roismandaniel, eu vou colocar aqui. E também podem acessar o meu canal no YouTube, que é o Paixanalítico, Psicanálise com Arte e Humor. E lá eu tenho vídeos que falam do humor na análise, inclusive tem um que é a psicanálise, exemplos clínicos da psicanálise como stand-up, né? Que sim, aí mais no sentido de um improviso, coisas que eu invento, que eu crio, às vezes por WhatsApp, com pacientes deprimidos, pessoas aí não querendo fazer a sessão, coisas que eu faço na hora e que fazem com que a pessoa se reconecte ao tratamento. Então eu recomendo a vocês, tem vários vídeos sobre isso, mas em especial esse é um vídeo curto,
que é o Exemplos Clínicos da Psicanálise como Stand-up. Eu vou colocar o nome do canal, que é o mesmo nome do livro, lá no YouTube. Muito bom. Percebi que bastante gente entrou e saiu agora no final, mas a live ela vai ficar registrada para quem quiser acessar as partes que perdeu. A Morim dando boa noite, excelente live, muito bom ouvir o professor Daniel, que, por fim, as informações, o arroba e o nome do canal no YouTube. Tá ótimo, então. Legal. Obrigado, Daniel. Tchau, Obrigado. Jeff. A gente se fala em breve, hein? Vamos fazer um projeto aí. Eu vou fazer mais uma leitura do livro para te dar um feedback. Do que eu acho, para não ficar na questão lá do silêncio. Eu vou me manifestar mesmo que ainda não sei como, mas eu vou te dar um feedback. Eu vou fazer um esforço. O contexto dos quadrinhos eu vou te explicando, assim, se você quiser. Seria fantástico. Não, mas eu peguei para mim como desafio, porque não são coisas... Eu tenho a linguagem da comédia. Eu usei o exemplo da banda. Eu sei que é fácil de acessar a referência da banda. Teve alguns ali, por exemplo, aquela palavra difícil que remete àquele borrão de desenho, que o significado é uma palavra difícil. Eu não decoro essa palavra, mas eu sei que eu tenho uma pista das referências. Eu sei que eu vou conseguir me encontrar bem, serve muito bem de desafio aí para eu me preparar melhor. Não é muito que falta, não. Eu fiz um charminho aqui, eu entendi muita coisa, assim, compreendi bastante coisa. Legal. Muito parabéns. Te agradeço, obrigado. A gente vai se falando, então. Tá ótimo. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. Vai lá no feed, comenta, salva, compartilha com seus amigos, porque foi bem interessante. Eu conversei com o Daniel Roisman e até a próxima. Na semana que vem tem muito mais para vocês. Um abraço a todos. Grande abraço, boa noite.